Oi, gente! Tudo bom? Tudo ótimo, Irene! Porque agora é hora de fofocar sobre BBB 22 aqui no Virou Festa. Isso mesmo, e a fofoca de hoje é sobre o paredão falso do Arthur Aguiar lá no BBB 22. Exatamente, paredão falso, esse que deu totalmente errado, né, gente? Pra variar nessa edição, né? Botaram o paredão de Taubaté, minha gente. Os participantes lá dentro da casa notaram muito rapidamente que o Arthur não havia sido eliminado, que tá rolando o quarto secreto, que ele está lá dentro, que ele tá fazendo coisinhas. Sim. E a gente precisa fofocar de tudo isso. Demais. Então aquele conselho de sempre, aperte bem os cintos porque as emoções serão fortíssimas, mas é óbvio que nós vamos descascar mais esse abacaxi pra você, Benzão. Bom, como vocês sabem, ontem teve paredão falso, né? Eliminação falsa. E como a gente já tinha previsto, Arthur foi o mais votado pelo público. Ele teve mais de 82% dos votos e foi o escolhido pra ir para o quarto secreto. Exatamente, óbvio, né, gente? Óbvio que foi o Arthur Bisnaguinha. Sem porque dúvida. A gente sempre fala que a torcida dele é a maior, é a mais forte. E esse BBB é o Big Óbvio Brasil. Exatamente. A gente só tá sentado esperando os próximos 20 dias, que a gente já sabe como vai ser essa final, Pois é, né? inclusive essa votação foi prova de que ele vai ganhar o programa, né? Não tem gente. mais o que fazer, não tem outra opção. Se fosse Boninho, já colocava o Pix de 1,5 milhão na conta do Arthur, já começava no limite. Podia antes. tirar ele, dar 1 milhão e a gente continua o jogo apenas com o segundo e terceiro lugar, né? Exatamente. Ia ser muito mais legal. Faz uma repescagem, volta todo mundo pra casa, vamos começar tudo de novo, mas sem o Arthur. Já dá 1,5 milhão pra ele, né? Bom, e assim como a gente também já tava esperando, houve um choque na hora do anúncio do Tadeu, né? O Eli e a Lina super passados por terem ficado no paredão. A Lina quase não conseguiu se conter de comemoração, na verdade. A Lina não tava conseguindo, não. Ela queria ser educada, mas na cabeça dela, o fato dela ter ficado num paredão contra Arthur Aguiar e o Arthur Bisnaguinha estar saindo, ela está ali, podendo conviver com o Gessilane mais alguns dias na casa, rindo das vergonhas que Natália passa, ela não conseguiu. O risinho começou a quebrar a bochechinha dela aqui, ó. Aquela coisa. Praticamente foi abraçar o Arthur com um sorriso. Tchau, Arthur! Tchau, meu sentimento. Fiquei. Mas enfim, daí o Arthur, né, foi eliminado, saiu e logo foi pro quarto secreto, que como a gente mostrou ontem nas redes sociais antes do programa, conta com um enorme telão pra ele assistir tudo, um painel de controle do BBB 22. Chique, tá chique, gente. Da cara disso parecia uma kitnetzinha. É uma TVzinha. Um negócio mais simplório, né? Aquela hack com a TV em cima Uma agora. caminha de solteira ali no canto, né? Então, esse do Bisnaguinha não, tá chique. Tecnológico, Tá né? cheio de LEDs, Tá. muitos LEDs. Eu achei chique, mas o Arthur Bisnaguinha chegou, ele tava até meio que com medo de chegar perto da mesa de controle, né? Os primeiros momentos dele ali, ele ficou meio paralisado e só falando, que loucura, que loucura. Fazendo que loucura. o bordão pegar, Que né? loucura. Então, mas esse bordão na verdade é do Luciano Huck, já tem tempo, né? É verdade. Loucura, loucura! Não, mas não é o mesmo. Ah, mas enfim, gente, que loucura, que loucura, que loucura. A gente já entendeu que ele quer que pegue, mas não pegou. Já são 80 dias. Não pegou, não vai pegar. Não é mesmo? É Não verdade. pegou. Carla Dias não pegou. Que loucura. Não pegou em 80 dias. Enfim, outra coisa também que ele fez é obrigado fãs. Ele ficou agradecendo muito todo mundo, né? Não, o exército de bisnaguinhas nesse Brasil deve ser muito feliz, porque ele agradece tanto aos fãs. Sim. Por isso que tem fã, tá vendo? Né? No final das contas, faz jus a movimentação da padaria, né? Exatamente, a padaria sempre recebe um amor, sempre recebe um carinho. Exatamente. Qualquer raio-x, qualquer coisa, obrigado fãs. Mas eles chamam as padarias, os exércitos de bisnaguinha, de pontos de luz, Pontinhos né? de luz, né? Ele deve ter pensado tanto pra botar esse nome no fandom dele, aí chega aqui fora a torcida, né, nós é os pãozinhos. Pão, né? A padaria. É os pãozinhos tudo, nós somos as bisnaguinhas suas. Inclusive, por falar nisso, a gente mostrou ontem aqui no Virou Festa que o Arthur tinha pedido pros fãs, né, pras bisnaguinhas e pra equipe não mandarem ele pra um paredão falso que viesse a acontecer no BBB 22, né? Todo mundo que me conhece, que tá assistindo, meus fãs de equipe, se tiver um paredão falso, não me coloca nessa dinâmica. Porém, ontem também começou a circular nas redes sociais um outro momento do Arthur no raio-x, dizendo que se fosse um paredão falso, era pra todo mundo votar muito porque ele queria participar dessa dinâmica, né? Enfim, se for paredão falso, eu quero muito participar da dinâmica, então votem muito porque eu vou botar fogo nessa casa. Eu quero muito ficar, sendo paredão falso ou não. Votem muito, gente, por favor, me ajudem a ficar. Um beijo, vamos pra cima, bora! Eu não encontrei, não entendi direito se era nesse paredão ou algum outro paredão que ele participou e falou isso no raio-x. Eu também não fui capaz de decifrar esse O segredo. cabelo dele tava bem comprido já, às vezes era nesse, né? Mas não sei. Eu acho que assim, ele jogou uma coisa ali pra casa toda ouvir. Ai, não quero paredão fácil, não sei o que, e depois um outro momento ali no raio-x, que é um espaço que ele usa pra falar diretamente com o público sempre. E às vezes também pra pedir coisas pra equipe dele, pra perguntar como é que está indo os negócios. Mas ele
usou esse espaço pra também falar, né, só com esse pessoal de casa e com a equipe dele, que ele queria sim ir pra esse quarto secreto. Pois é. Mas ele querendo ou não, meu bem, aconteceu, né? ele ia. A torcida ia botar ele lá, porque Sim. eles querem ver ele lá. Aí vi e botaram. Inclusive, se essa foi o último pedido dele, foi atendido, né? Exato. Mas enfim, voltando ao quarto secreto, no painel de controle do quarto secreto, o Arthur tem os seguintes poderes: cortar a água da casa, manutenção externa ou interna, colocar todos na xepa, mandar cooler e acordar a casa. Depois dele usar todos esses cards, esses poderes, o Arthur também vai poder assistir ao momento da eliminação dele, né? Pra ver como as pessoas reagiram, como ele reagiu, como é que ficou a casa logo em seguida. Sim. E ele ficou com bastante vontade desse card específico, Acho né? que qualquer pessoa ficaria, né? É o mais interessante. Inclusive, eu acho que esse card foi inserido ali pra instigar mesmo a pessoa a usar os Pois é. cards. Porque era um receio, a gente já tinha falado isso aqui também no Virou Festa, era um receio do público, um receio da internet, de que o Arthur já era óbvio que ia entrar no quarto secreto, mas tava todo mundo receoso dele não usar os cards, então botaram vários aditivos nesses cards. Só com os cards você escuta o áudio da casa, e só você usando todos os cards é que você vai ver o momento da sua eliminação, pra ver a reação da casa. E eles guardaram bastante do pós-saída do Arthur pra ele ver com esse card extra, né? Porque ontem demorou muito tempo, depois que ele entrou no quarto secreto, demorou muito tempo pra tela da sala de controle do quarto secreto começar a exibir a casa. Acho que eles estavam guardando ali certas primeiras impressões das pessoas, as primeiras reações, pra até instigar mais o Arthur a ver o que não foi liberado pra ele nesse primeiro momento do quarto secreto. E outra coisa que você falou que também instiga ele a realmente usar esses cards pra fazer essas maldades na casa é que ele só, ao acionar cada um dos cards, cada uma das maldades, né, o Arthur só então pode ouvir o áudio das conversas da casa e por um determinado tempo, né, por alguns minutos ou horas, né, ele não fica ouvindo o áudio o tempo todo, só assistindo as imagens. E ele também é sempre avisado quando a casa tá falando dele em alguma conversa pra estimular ele também aí ouvir a conversa e ativar um card, algum poder, né. Pra não ficar gastando o card à toa, né, ele saber exatamente quando estão falando dele, ele já apita ali no telão, ele já vai lá e insere o card, o que foi genial também, porque no Paredão Falso do ano passado, eu não sei se vocês lembram, mas a Carla Dias também ficou sem áudio. Faltou, mas ninguém né? avisava ela quando estavam falando dela, quando estavam falando das coisas dela na casa. Resultado, ao invés de ficar ativando cards pra ouvir o que tava rolando na casa, ela resolveu maratonar Filhas de Eva do Globoplay, gente. Exatamente. Esse momento aconteceu. Nossa, e eu lembro que às vezes ela tava assistindo uma conversa que estavam falando dela, só que ela não lia, né? Não dava pra entender que era sobre ela. A gente ficava, ai, ativa o card! E era menos tempo, se eu não me engano, né? Era pouco tempo pra ela ouvir. Então ela perdeu muita coisa que poderia ter sido muito mais importante no jogo e às vezes até levado ela mais longe, né? Porque, exatamente. Né? Tanto que foi esse o motivo que estragou o Paredão Falso do ano passado, que fez tudo dar errado no Paredão Falso, que ela voltou pra casa quase que com a mesma ideia de quando ela tinha saído, porque ela não tinha visto muita coisa e muito menos ouvido, mas em compensação maratonou alta série no Globoplay gratuitamente. Bom, e obviamente no quarto secreto desse ano, o Arthur já usou vários dos cards dele pra ouvir tudo que o pessoal tava falando, né? Ele está curtindo brincar de ser o Big Boss, ele está curtindo, e se você está curtindo a fofoca, não esquece de clicar no like, não benzão. Clica aí no dedão que tá pra cima pra gente poder continuar com o Buchicho feliz e contente. Agora é aquela vinheta. Bom, continuando, o primeiro poder que o Bisnaguinha ativou foi mandar um cooler pra casa. Afinal, também era ali o momento mais óbvio pra ser mandado um cooler, né? Logo após a eliminação, né? E ele também queria ver o povo um pouquinho mais animado, confraternizando e falando mais coisas pra ele ouvir, Exatamente. né? Achei espertíssimo, gente. Eu achei genial. Porque ninguém ia estranhar a chegada de um cooler, né? Porque qualquer outro card ali, o pessoal ia, o que a gente fez? Que a gente tá trancado pra fora, que a gente tá trancado pra dentro, que a gente tá aqui coisando e um sem cooler água. de manhã, aleatoriamente, não também ia não, fazer né? sentido, mas naquele momento chegar um cooler pra eles relaxarem, né? Depois de um paredão quádruplo, cheio de emoções, ia fazer muito sentido. Parecia coisa da produção mesmo, né? E como você disse, bebida entra, verdade sai, ainda mais a bebida entra na boca da Natália, né, gente? Então ele ia ter muita oportunidade de ouvir muitas coisas, e foi o que aconteceu. Exatamente, inclusive nesse momento também eles já estavam com os ânimos um pouco aflorados, tava rolando muita comemoração lá na casa, né? Afinal, o Arthur tinha saído e a sua
antagonista Lina tinha acabado de ficar, o Gustavo, que já teve algumas rivalidades com o Arthur, também tinha ficado, e isso sem falar do Eli, né, que voltou de 2 paredões, ainda é o único lollipopper sobrevivente, e então ele tinha muitos motivos pra comemorar também, né. Inclusive teve até um momento que o Eli foi lá pro quarto e ficou falando que ele nunca sentiu tanta emoção na vida dele, né. Quando o Tadeu não falou o nome dele, ele perdeu as pernas, não sentia mais as pernas dele, né. Pois é, inclusive gente. Ele também falou hoje de manhã no Raio X que ele até no momento acreditou que o Tadeu tinha falado o nome errado, tinha se enganado, né, porque ele tava tão crente que ele ia ser eliminado, né. Mas o tombo que esse pessoal vai tomar também, Vai, minha gente? Porque o Eliezer, na verdade, ele tava certo de achar que o Tadeu tinha errado, porque na ordem de eliminações que a gente tava tendo, né, do quarto dele, do pessoal mais próximo dele, é óbvio que ele ia sair, né? Então é óbvio que no paredão falso, né, ele ficou com 0,4% dos votos apenas, que a gente apurou aqui, foram votos dados pelo Vini, inclusive. E ninguém mais votou nele, gente, só 0,4%. Ou seja, se fosse um paredão normal, ele teria saído com 99,6% dos votos, né? É absurdo isso, porque é muita rejeição, né? É uma pessoa que realmente, se ele continuar ensaboado assim, tendo essas oportunidades de escapar de paredão e chegar, ele vai ser o Fiuk da temporada. Ele vai chegar lá no final e sem ter feito muito esforço pra chegar lá. Exatamente. Ele, nos últimos dias ele já tá apagado, né? A gente mal lembra, o Eli tá lá mesmo, né? Porque tá meio que comadres, meninos do camarote, o Gustavo, e ele tá ali. Sobrando ali. Cheirando a cocô por ali, né? Exatamente, assim, sempre trazendo um cheiro de fezes frescas pela casa. É só o que ele faz. Mas enfim, né? Assim que o Arthur ativou o card de cooler, com inclusive muita dificuldade, eu não tava entendendo a gente, espera lá também, né? O negócio ali da mesa de controle tem um espaço gigante, que é o mesmo espaço que tem o card, o mesmo tamanho do card. É só botar o card ali, do lado tem um botão vermelho do tamanho desse aqui, parece uma hemorroida gigante, com acionamento. É só botar ali, apertar qual que é. Ele tava, não, mas eu não sei como encaixar, será que eu posso, será que eu não posso, né? Ele ficou ali numa dúvida, não vai, né? Mas eu entendo ele um pouco, porque às vezes quando a gente tá tão nervoso, a gente não consegue enxergar o óbvio. Às vezes ele achou que era uma coisa mais tecnológica, que você ia ativar o card, ia acender luzes, ia falar pressione, daí você ia pressionar. Mas na verdade é cenografia mesmo. É tudo cenográfico, né? A gente tem que contar pro Arthur que a nave Xuxa nunca saiu de dentro do estúdio da Globo. Na verdade ela não tinha nem a parte traseira, era só aquela parte da frente mesmo. Mas enfim, ele conseguiu, né, ativar o card do cooler e imediatamente já teve acesso ao áudio da casa, especificamente de uma conversa da Natália com o Eli sobre ele, Arthur Aguiar, né? Exato. O impressionante é que justo nesse momento que o Bisnaguinha ativou o áudio, a Natália tava fazendo uma análise de milhões sobre o Arthur e sobre o jogo dele, né? Explicando pro Eli que ela, Jessi, Lina e o Eli também, né, nunca tiveram nada contra o Arthur. Pelo contrário, sempre gostaram muito dele desde o início, quiseram sempre acolher ele quando ele tava excluído lá nas primeiras semanas, e que ele realmente nunca falou que ele era forte, que ele se sentia forte, mas que elas tinham esse sentimento por causa do decorrer do jogo, né? Teve uma hora que a Natália até chegou a falar que jurava que ele seria o ganhador do programa, mas que, como ele foi eliminado, não ia mais ser, né? E nesse momento o Arthur ficou bem surpreso com a visão que a Natália tava... Eu também fiquei surpreso porque ela tava fazendo uma análise muito boa, né? Mas ele ficou meio chocado com a opinião das meninas, né? Que às vezes não era o que ele tava realmente achando que elas tinham, ainda mais depois da indicação da Jessi, né? Eu acho que a impressão dele a respeito de Lina, principalmente, Jessi, Natália, das comadres ali, é que elas eram completamente anti-Arthur, né? Porque ele também tem essa mania de ver que tá todo mundo contra ele, que todo mundo é rival dele, ninguém gosta dele, que ele é o esquecido, que ele é o abandonado sozinho, enfim. E aí, de repente, ele viu a Natália falando exatamente o contrário numa única vez que a Natália falou alguma coisa com sentido, que ela conseguiu fazer uma narrativa direitinho, com começo, meio e fim, praticamente uma redação do Enem saindo pela boca dela, né? Foi incrível. Às vezes foi Deus que falou, vamos mostrar um negocinho aqui pro Arthur. E lá da mesa de controle lá do céu, falou, vamos botar na boca da Natália pra surpreender o público também. Olha lá, foi, deu certo e surpreendeu mesmo. Sim, eu achei muito chocante da Natália e também pro Arthur, às vezes, né? Às vezes vai ser uma coisa que vai mudar. A gente já vai contar um pouquinho mais sobre o que ele viu dos meninos, né? Mas às vezes vai ser uma coisa que vai influenciar. Essa fala da Natália vai influenciar o jogo do Arthur a partir de agora, né? Exatamente. Que às vezes ele vai ver as comadres e Eli, talvez, de um modo diferente, né? Um outro ponto de vista, né? Mas ele gosta muito de ter uma rivalidade. Ele gosta de ter um antagonista pra ele poder
usar ali, mostrar pro público, deixar bem claro que tem uma pessoa ali que não gosta tanto dele, né? Então a gente tem que ver se ele vai trocar esse antagonista, porque rolaram coisas. Tem que ficar de olho, né? Bom, um pouquinho depois que chegou o Cooler lá na dispensa, obviamente rolou uma comoção geral, principalmente da parte da Gessilane, né? Ela adora cerveja, gente. Ela vê a cerveja, ela fica doida, gente. Deixa ela gostar de cerveja. Aí eles atacaram o Cooler e aí começou os papos sobre Arthur pra ele ouvir lá da sala de controle, né? Sim. Em uma das conversas, eles começaram a deduzir o que poderia ter sido tal motivo da eliminação do Arthur e que o Tadeu deixou tão no ar com o discurso, né? Que o Tadeu ficou ali jogando que houve um duelo, né? Que poderia ter os 9 participantes no paredão, mas daí só 2 pessoas foram ali entre as mais votadas e que o negócio foi por um deslize que eles não repararam lá dentro. Ficou jogando umas isquinhas, umas coisas assim. Mas eu achei que o Tadeu blefou lindamente, Blefou inclusive muito. um troféu abacaxi de ouro pro Tadeu nesse discurso que embananou muito a cabeça deles e que inclusive deixou até o Arthur com dúvidas. Ele vai pro quarto secreto com essa dúvida, mas foi um duelo entre quem? Né? Com quem que eu tava ali meio a meio, né? E por um deslize foi eu que tava aqui nesse quarto secreto. Quem que poderia, por esse deslize, estar aqui no meu lugar agora? E isso na casa também, obviamente. Sim. E todas as vezes que o Tadeu faz isso no discurso de eliminação, deixa o pessoal com a pulguinha atrás da orelha. No caso, agora eles têm um rinoceronte atrás da orelha, de tanta dúvida que eles ficaram. Né? Eu achei bom porque pelo menos despistou um pouquinho, a primeiro ver, o paredão falso, né? Despistou isso que meio que deu o motivo pelo qual o Arthur foi eliminado, né? Não ficou no ar pra falar, gente, não é possível que ele foi eliminado, né? Exatamente, mas acho que esse discurso ele continua valendo depois. Depois que agora já perceberam que o paredão vai falar, todo mundo já tá falando. Mas eles também, se eles revisitarem esse discurso do Tadeu, ou lembrarem do que o Tadeu falou, eles podem morrer na dúvida de novo. Então acho que foi um discurso muito bom. Eu gostei muito, vai render ainda, né? Mas enfim, voltando lá no papo, sobre o motivo que deve ter sido eliminado o Arthur, né? O Scooby começou a cogitar que esse motivo poderia ter sido que o Arthur andava dormindo muito, que isso poderia ter pego mal aqui fora, né? O Arthur imediatamente justificou lá no quarto secreto de que ele estava emocionalmente abalado nas últimas semanas e que isso faz a pessoa dormir. Não era porque ele queria ficar dormindo. É estranho, a Poca não falava nada disso. A Poca falava que ela tinha que dormir mesmo, que aqui fora ela fazia show, cuidava de criança, era mãe de família, não sei o que, não cuidava da casa. E no BBB ela não tinha essas coisas, que bem um dia ela quase queimou arroz, né, dormindo, ela achou que eu tava queimando arroz. Verdade. Você vê que a pessoa realmente... Eu acho que, na verdade, se eu fosse o Arthur dentro da casa, eu também ia dormir pra caramba, porque, pelo amor de Deus, ficar ouvindo Natália, ficar ouvindo aquele pessoal, o cheiro de cocô que o Eliezer traz pra casa. Eu ia preferir dormir, entendeu? Acho que não é a bala emocional. Eu acho que não. também, ele justificou aí, mas às vezes era uma coisa que ele queria ficar mais pensativo sozinho, porque ele tava no momento do jogo de muita dúvida, né? Sim. Que ele não tinha mais um arquirrival, não tinha mais... O jogo da Discord incomodou muito ele, né? Sim. Então acho que era um momento que ele queria ficar mais na dele, pensativo, e ele justificou com isso. Mas, eu acho que o emocional dele tá bem no lugarzinho certo, eu acho. Até o sono dele é uma coisa pensada nesse jogo que ele faz, que é um jogo muito bom. A gente sempre fala isso. E acho que dormir por muitas horas também quanto mais ele dorme, menos exposto ele fica no jogo, né, gente? É um jeito bom. A Poca não pensou assim, mas o Arthur deve estar pensando. E às vezes também não era dormir, era de ficar deitado na cama sozinho pensando, né? Não era exatamente dormir, né? Exato. Mas enfim, isso foi o primeiro ponto ali que o Arthur torceu o nariz pro Scooby, né? E não parou por aí. Mais tarde, o Scooby falou mais sobre o Arthur. Inclusive, o Bisnaguinha até ativou o card de cortar a água da casa pra poder ouvir o que o Scooby tava falando, né? Sim. Além de continuar falando sobre o Arthur ter passado a dormir mais e ficar mais quietinho de canto nas festas, o Scooby relembrou aquela discussão dos meninos com o Thiago Bravanel sobre bullying lá na sala, né? Que a gente chegou a comentar bastante com vocês. Sobre isso, o Scooby disse que o Arthur não chegou a pedir desculpas e, consequentemente, às vezes foi uma coisa que pegou mal pra ele aqui fora. Nesse momento, o Arthur discordou lá na sala de controle, falando que ele se retratou sim, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu acho que nessa hora o Scooby falou besteira, entendeu? Porque não era pro Arthur se retratar, não era o Arthur que devia desculpa ou qualquer coisa do tipo, ir lá e conversar com eles, ai meu Deus, vocês fizeram bullying comigo e olha aí, o Thiago veio e deu bronca em vocês, me desculpa. Na verdade, foi uma situação, quem lembra dessa situação sabe do que a gente tá falando. Era uma situação
situação que o Scooby passou do ponto da brincadeira, PA também, né? O DG, eles estavam zoando muito o Arthur. Quem já sofreu bullying na infância, né, na vida, vê aquela cena e sente realmente ali gatilhos, porque é uma coisa que não para. Já faziam horas que a brincadeira tava rolando, a zoeira tava rolando. O Arthur tava mostrando na cara dele que ele não tava gostando. O pessoal não tava parando, e aí o Thiago Abravanel chegou e falou: olha, o que vocês estão fazendo é bullying. Só que daí ele usou um termo polêmico, um termo forte, quando também acusam que alguém tá fazendo machismo na casa, enfim. E aí pesou pra eles, entendeu? E agora o Scooby tá projetando que o Arthur que deveria ter se retratado. Não, quem fez a merda foi ele, os meninos, e eles que tinham que ter parado a brincadeira antes. Isso não foi legal aqui fora. Infelizmente é uma coisa que aconteceu há muito, muito tempo atrás, e as pessoas têm memória muito curta e já esqueceram de toda essa situação. Mas realmente é uma situação que o Arthur não precisava se retratar, mas ele diz ali também, porque ele lembra de tudo, né? Falou, já retratou assim. Eu não me lembro, na verdade, dele se retratando, mas acho que não era nem necessário. Não era relevante ele pedir desculpa, porque meio que rolou uma cobrança de tipo, Arthur, a gente não fez bullying com você, fala pro Thiago que não foi bullying, né? Foi meio que uma coisa assim, mas que também não competia ele, não era mais sobre ele, era sobre os meninos do Thiago Abravanel, né? Exatamente. E eu acho que quinta série também, né, gente? Nessa hora o Scooby ele ficou tão confuso com o motivo que deve ter eliminado o Arthur, que ele foi também catar lá atrás algumas coisas, né? Pra mas tentar aí justificar. seria um motivo que, se ainda estivesse durando aqui fora, eliminaria o Scooby, não o Arthur. Porque quem fez a zoeira, quem passou do ponto foi ele, foram os meninos. O Arthur, naquela situação, ele realmente era uma vítima. Então, tipo, o Scooby viajou aqui. Exatamente. Não foi só com o Scooby que o Arthur ficou desgostoso na madrugada. Não, ele se desgostou com outras pessoas também. Mas antes da gente contar, eu quero falar com você que tá assistindo a gente pela primeira vez aqui. Agora que a gente se encontrou na internet, a gente não pode mais se perder por aí, né, gente? Você não pode mais ficar sem ver a gente, sem a gente se encontrar aqui na fofoca. Não. Então já clica aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, ou clica aqui em cima no botãozinho de seguir se estiver vendo a gente pelo Facebook. Isso aí. Em qualquer um dos dois sites, não esquece de acionar o sininho, porque daí toda vez que a gente soltar um vídeo novo, você vai receber uma deliciosa notificação no seu telefone, e daí é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem o popozão, clicar e se Isso divertir. mesmo. Agora sim, Gessilane, bora continuar com o buchinho. Bora! Bom, continuando lá no quarto secreto, o Arthur também ficou meio assim com o Gustavo e também com o DG, né? O Arthur ficou achando ruim o DG estar feliz após a eliminação dele. Exatamente. Ele repetiu algumas vezes, né? Pô, DG, tô chateado que você tá feliz, né? Falou aí 2, 3 vezes que tá feliz com a minha eliminação, mas não foi bem isso que o DG ele falou, colocou palavras na boca do DG nesse momento. Exatamente, às vezes já querendo construir uma narrativa, porque viu que as comadres não é tão inimiga dele assim. Né? Aí o que acontece? O DG falou que ele tava passando por um mix de sensações. Ele falou ali pro pessoal que voltou do paredão, ainda entendendo que o paredão era verdadeiro e que essas pessoas tinham sobrevivido à eliminação, né? Ele falou pro pessoal, eu tô feliz por vocês, mas eu tô triste pelo Arthur, então eu tô passando aqui por um mix de sensação. Então é assim, ele pode sim ficar triste com a saída do Arthur, mas também pode, ao mesmo tempo, ficar feliz pela permanência dos outros, que são pessoas que ele gosta também. Não precisa ficar lá chorando, velando a saída do Arthur igual ele faz, né? Exatamente. Ele falou isso algumas vezes mesmo, mas nunca falando com mais entonação, assim, com mais peso. Ah, eu tô feliz demais com a permanência de vocês. E tô, um pouco triste com o Arthur saiu. Não, ele falou exatamente igual, do mesmo jeitinho, equilibrando as coisas e deixando claro que ele tava tendo um mix de sensação. Exatamente. Por estar triste pelo Arthur ter ido embora e por estar ali celebrando a permanência dos outros. E o Arthur distorceu isso e usou algumas vezes na madrugada. Você fala, pô, o DG falou que ficou feliz com a minha eliminação. E outra, dos 4, o DG com o Arthur era a relação mais fraca, né? Tipo, no pódio mesmo, deu pra ver, o Arthur não pôs o DG, se eu não me engano o DG, não lembro se pôs o Arthur ou não, mas deu pra ver que dos 3, o Arthur sempre foi mais próximo do Scooby e do PA. O DG tava ali em último plano, né? O PA principalmente é muito próximo dele, né? O DG realmente não tem tanto. Eles já bateram muito de frente, né? Acho que isso já deixou essa relação meio enfraquecida ao longo desses 80 dias. Ontem ainda era 79, mas enfim. Foi machucando, aos pouquinhos
foi machucando, enfraquecendo, e acho que não tem nem como construir uma coisa mais forte entre eles. Realmente, e agora o elo do Arthur é muito com o PA, né? Eles são, inclusive o PA a qualquer momento vai beijar o Arthur na boca, eu tenho essa sensação. A gente vai falar isso já, né? Mas enfim, como eu falei, o Arthur usou o card de cortar a água da casa pra poder ouvir essas conversas do Scooby, do DG, né? O problema foi que a casa demorou pra perceber que a água tava cortada, né? Um dos primeiros que sentiu falta da água foi o Scooby, que, como a gente já contou, nunca toma banho. Não. E daí no dia que ele decidiu tomar um banho de chuveiro, ele foi lá e tava sem água, né? Parece que sabe o castão, né? Nunca vou tomar. Quando eu vou tomar, tá sem água, né? Tá vendo? É por isso que eu não dou banho. Olha. Mas ele tomou uma solução, né? Ele foi pra piscina. Que é uma coisa, na verdade, que desde o início da temporada a gente tem falado, né? Que quando eles entraram na casa, eu acho que passou tipo uns 2 dias e o Scooby falou, não, eu não tomei banho ainda porque eu tô toda hora na piscina, então já vale como banho. E não é bem assim, né, gente? Não é porque foi pra piscina, na verdade, depois de você sair da piscina, o ideal é que você tome banho, exatamente, inclusive, né? Ainda mais depois que a gente ficou sabendo que o Eliezer, além de peidar pela casa toda, ele também urina na piscina do Big Brother. Então, quer dizer, o Scooby, na verdade, é um pote de mijo do Eliezer, entendeu? Né? Ele toma banho, fica se banhando na piscina e foi o que ele fez ontem. Exatamente. Que nojo, né? Se você parar pra analisar, né? A Natália é chata, né? Realmente. Outro poder que o Outro poder que o Arthur usou na madrugada foi de manutenção externa, né? Que é quando eles têm... que ir pra dentro da casa, que vai acontecer alguma coisa lá fora, né? As janelas e as portas se fecham, fica blackout, não dá pra ver lá fora, né? Sim. O problema foi que depois da manutenção ser liberada, passar o tempo lá do card, né? Todo mundo voltou lá pra fora achando que poderia encontrar alguma coisa diferente, né? Eles poderiam ter armado uma prova surpresa, alguma dinâmica na madrugada, mas não tinha nada, né? Apenas a Gessilane notou um detalhezinho bobo que tava igual, mas poderia estar diferente, né? Que era que o bonequinho do Arthur continuava no painel lá da academia de jogo, né? Sim. Geralmente, após a eliminação, a produção vai lá e tira o eliminado e arruma um quadro que era o que eles estavam esperando após a eliminação do Arthur. Sim. Mas isso não aconteceu, tava tudo intacto. Exato. Gente, que bola fora da produção, gente. Um paredão falso que já era óbvio, porque a gente tinha certeza que se o Arthur caísse nesse paredão, ele ia pro quarto secreto. Sim. Aí, é que eu também entendo assim, né? Que pra ter a movimentação do quarto secreto, pra enviarem o Arthur pra lá, disponibilizarem essas artimanhas de maldade pro Arthur fazer com os cards, né? Que é, na verdade, funções do próprio Boninho. Sim. Eles devem ter tido muito trabalho, mas, gente, custava falar pro estagiário, falar assim, ó... Quando acabar, você vai lá e tira o bonequinho do Arthur da parede da academia. Que senão isso aí vai dar ruimzão, hein? Não falaram, gente. O bonequinho estava lá. E é a maior prova mesmo, né? Tanto que a Jéssica ficou... que o bonequinho do Arthur tá aqui. É paredão falso. Paredão, o bonequinho vem aqui. Olha aqui. Olha lá, o Arthur tá lá. Vem, Jessie. Paredão falso. Paredão falso, gente, é isso. A Lina já pegou. Já saiu espalhando. É falso, gente, já comprou a ideia, já começou. Aí, gente, se fosse em qualquer outro BBB, imagina no ano passado hoje com a Thaís lá dentro. Nunca que alguém ia anotar a boca, ia dormir. A Thaís ia estar lá fazendo fotossíntese, a VTube procurando familiares. Ninguém ia anotar, mas nesse BBB 22, com Gessilane, gente, profissional da fofoca, é lógico que ela ia investigar. Foi muito falha. E, tipo, eles sabiam que o Arthur ia ativar a manutenção externa a qualquer momento. Eu não precisava ser uma equipe, era alguém só, pra quando ele ativasse, correr lá na academia, arrumar as coisinhas, tirar o Arthurzinho e ir embora. Era o mínimo. Você só tinha um trabalho. Eu tô pra te falar que podia até acontecer enquanto eles estavam no jardim. Pega o dummy, coloca o dummy pra entrar na academia, tira o boneco. Eles não iam achar estranho, porque é o que acontece. Sim. O boneco da pessoa que eliminada tem que desaparecer do mural da academia. E sempre foi assim. Justo nesse, eles esqueceram de tirar o bonequinho. Justo numa edição com Gessilane, a fofoqueira. Entendeu? Não, e o pior de tudo é que eles como a gente falou, né, eles acreditaram na eliminação do Arthur por alguns momentos. Sim. Pelo discurso do Tadeu, né, eles estavam acreditando. Inclusive, momentos antes disso acontecer, eles estavam lá na cozinha, pela manutenção externa tá acontecendo, e eles estavam cogitando essa opção. A Lina tava trazendo isso. Gente, pode muito ter sido um paredão falso. É real, né? Tem essa opção. Só que o Gustavo e a Jessi estavam discordando, falando que era muito tarde pra ter um paredão falso e que também não tava acontecendo nada que ninguém não soubesse, não tinha necessidade
possibilidade de um paredão falso pra alguém assistir e descobrir isso, né? Eles Tava estavam rolando cheios de muito. argumentos pra não ter um paredão falso, mas daí eles vão lá e provam contra. Deu tudo errado. Faz um bonequinho de imã, gente. Um bonequinho do Arthur Bisnaguinha na academia. E você sabe que eu tava falando essa semana toda, né? Eu acho que eles não vai colar pra eles. Eu tava muito pessimista pra esse paredão falso. Eu achei que assim que o Tadeu anunciasse que o Arthur tava sendo eliminado num paredão com Eliezer, que as pessoas na hora iam falar, gente, é paredão falso. Até logo, Arthur. Nem iam se despedir dele. Mas realmente tava segurando muito. E como a gente narrou aqui vários pensamentos, até o Scooby pensou um pouco, pensou errado, pensou. Mas tava pensando por o que eliminou o Arthur e buscando coisas, até porque isso é interessante que aconteça pro Arthur poder ouvir lá do quarto secreto os achismos das pessoas, o que as pessoas levantam ali como possibilidade de ter eliminado ele, né? O do público ter eliminado, os motivos que fez o público eliminar. E aí tava rolando, gente, mas daí o boneco, a produção esquece o boneco do Arthur Bisnaguinha na academia. E acabou. Inclusive, depois disso, né, até o momento da gravação, não rolou mais nenhuma grande conversa sobre o Arthur. Então, acho que às vezes eles... Gente, não, vamos segurar o que a gente tem pra falar do Arthur, porque, né? Vai que ele tá vendo, né? Ele tá ouvindo. Estragaram tudo, gente. Estragou tudo o negócio. Mas enfim, hoje de manhã o Arthur usou de novo o card de cortar água, né? Inclusive o Eli e o DG estavam ali na cozinha tentando pegar água no filtro e começaram a cogitar que tava tendo problema de encanamento e que tava rolando uma manutenção na casa. Eles não conectaram uma coisa com a outra ainda, né? E realmente é muito aleatório, né? né? Duas vezes acontece de faltar água, aí eles estão ali no Projac, tá chovendo pra caramba no rio, às vezes deu alguma coisa no encanamento e a gente tá ficando aqui sem água. Uma manutenção externa que não mudou nada, né? Exatamente. Eu acho que o negócio pode ser sacado pelo pessoal da casa, que o Arthur tá por trás dessas atividades paranormais que estão rolando, quando ele mandar todo mundo pra xepa. Pode ser, Porque né? não vai ter motivo nenhum pra isso acontecer. Mas é muito aleatório, né? Exatamente. Daí, por que a gente tá todo mundo não tá com nada Natália aqui, tá né? tomando banho? A Natália está tomando banho de milhões dela, né? E aí acho que vão relacionar, pode ser que ele esteja escolhendo isso lá do quarto secreto. E eu acho que nesse momento pode rolar um mal-estar, porque daí eles vão pensar, mas por que o Arthur tá fazendo isso com a gente? O que faz com que ele odeie tanto a gente pra mandar todo mundo na xepa? Porque eles nem imaginam, e talvez nem vão ficar sabendo, que o Arthur, pra ele poder ouvir, ele precisa fazer as maldades, né? Só a hora Senão que ele não voltar, ouve. né? Exato. Bom, e por falar no quarto secreto, hoje de manhã o Arthur deu alguns spoilers do que serão os seus próximos passos pós-paredão falso, né? Ele disse que não vai chegar contando tudo que ele ouviu, que ele quer deixar uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo, né? Meio que deixar a sensação de você sabe o que você falou e o que você fez e você não sabe se eu sei e eu vi o que você fez, né? Exatamente. Ele falou tudo isso como se ele estivesse fazendo um raio-x hoje Sim, no quarto né? secreto. Ele olhou pra câmera, né? E falou, e declarou tudo isso, né? Eu achei muito legal essa sacada dele, de deixar todo mundo nessa coisa da dúvida, né? Pois De insegurança. Porque realmente, gente, independente se você torce ou não pro Arthur, essa é a vantagem de você ter ido pro quarto secreto. Coisa que a Carla Dias não usou no passado e foi isso que fez o quarto secreto ter dado totalmente errado pra ela, Exatamente. né? Ela chegou na casa, ela só falava assim, abre o olho. É verdade. Mas ela falava isso até pra o Dami, abre o olho. Ela só falou isso, deixou todo mundo confuso, mas sem muita profundidade, sem muita insegurança. Ficou aquela coisa que durou horas e depois já puf. Talvez o Arthur consiga segurar isso como uma cartinha na manga, uma vantagem pra ele no jogo, até os últimos dias do jogo Pode mesmo. ser, né? E se ele tiver coisa, porque a Carla também não tinha nada pra segurar, né? Não. Vamos ver se o Arthur vai ter coisas pra segurar de verdade, né? Tem isso, é verdade. Bom, ele contou também que as pessoas que ele gosta lá dentro o decepcionaram, que como a gente contou, provavelmente é Scooby, DG, Gustavo, né? Sim. E que quando ele voltar, ele vai chamar um por um pra conversar individualmente. Mais tarde, enquanto estava tomando o seu café da manhã de milhões, Arthur confessou que considera contar tudo mesmo só pro PA e pedir segredo absoluto, que o PA foi o único que ficou realmente triste pela sua saída. Não, foi racharam o casal, né? Foi, né? Foi muito Gente, triste, né? visivelmente o PA arrumou a cama. Né? Ele fez a cama, ele esticou o lençol, colocou direitinho. Ele tava muito chateado com a Inclusive, saída essa hora o do Arthur tava assistindo o PA arrumando a cama e falou, eu vou voltar pra dormir com você. aquela
Chagaragaraga, né, minha gente? Que loucura! Bom, e como vocês já devem saber, isso só vai acontecer amanhã, né? O Boninho contou que o Arthur vai ficar no quarto por 36 horas. Então, pelas contas, ele só vai voltar pra casa amanhã, lá pelo horário do almoço. Exatamente, meio que ali no finalzinho da Fátima Bernardes. Sim. A Globo sempre fazendo a gente se sentir obrigado a assistir Fátima Bernardes, né, gente? Mas enfim, vai ter a volta do Bisnaguinha. Inclusive, vamos assistir junto, comentando tudo através das redes sociais. Então segue a gente lá no Instagram e também no Twitter pra gente ficar fofocando de tudo como se a gente fosse a Gessilane descobrindo tudo, né? Tá bom. E conta pra gente o que você acha desse paredão ter dado errado por causa de um bonequinho do Arthur esquecido na academia. E quais são as suas impressões do Arthur ali no quarto secreto? O que você acha que vai mudar no jogo dele quando ele voltar pra casa? E o que as pessoas também vão ter de reação quando verem ele voltando, né? Conta tudo pra gente. Quando você for fazer o seu comentário, não esqueça de usar a hashtag Bisnaguinha no controle. A gente vai saber que você ficou até o final do vídeo. Vai marcar o seu comentário com um lindo coração. Tá bom. E não esquece de compartilhar esse vídeo aqui pra todos os seus amigos lá no Zap que também amam fofocar de BBB, pra eles virem fofocar de BBB aqui com a gente e se inscreverem aqui no canal também, né? Pra ajudar a gente a bater 1 milhão. Exatamente. Até lá você pode aproveitar e fazer uma maratona Virou Festa com mais vídeos e fofocas por aqui também. Exatamente. Faz de conta que a gente tá fechadinho no quarto secreto, Isso aí. meu amor. Então já vai pro próximo vídeo que a gente já tá lá te esperando com mais fofoca, Tá bom. Uma beijoca, até o próximo e tchau, tchau.